Knu era o cão chupando manga. O King in Black, o deus dos simbiontes, era uma entidade cósmica de pura escuridão que passou o rodo em muita gente, mas muita gente mesmo. Trouxe aqui no canal. O personagem rasgou o sentinela de cima a baixo. Knu foi o vilão de uma saga macabra que eu trouxe aqui pra vocês. Espero que vocês tenham comprado, porque é bem bacana. Aí eu te pergunto, ele era vítima? A Marvel surtou agora e trouxe uma outra versão pra origem do Knu. O que eles contaram pra gente pode mudar tudo que a gente sabia sobre o Knu. Se prepara que tua cabeça vai explodir, eu te garanto. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui, sorrisão do Coringa, né? Aqueles olhos vermelhos do capiroto, uma espada que é capaz até de sugar almas e destruir deuses. Não tinha dúvida, era só bater o olho no Knu que você trancava, né? Não passava nem sinal de Wi-Fi. É o coisa ruim, é vilão pra mais de metro, é ou não é? Knu veio pra Terra liderando um exército de simbionte. Tinha dragão simbionte, tinha celestial simbionte. O bagulho foi insano demais, galera. Quase que o planeta inteiro vira lanche pra esse cara. Só que, rapaz, o retcon veio com força. Pra tudo existe um motivo, né? O universo da Marvel, ele é amarradinho, né? Com explicação pra tudo. E agora a Marvel resolveu soltar o verbo e recontar a origem do Knu. Esquece tudo que você sabia antes. Tem tragédia nessa história e tem uma dúvida. Knu foi vítima? Armaram pra ele? Você vai descobrir isso agora. Mas já comenta aqui, você gostaria que essa entidade, o Knu, aparecesse no Semi ou na Sony? Pô, porque vai pra onde, né? É vilão do Homem-Aranha. Pô, seria espetacular, mas foi todo mundo da Marvel que foi rodado por ele. Então, comenta aqui embaixo, você gostaria de ver o Knu no cinema? Talvez vilão pra próxima fase? Pô, seria maneiro, hein? Comenta aí. Galera, quando o uniforme preto do Homem-Aranha surgiu lá em Secret Wars, há muito tempo atrás, 1900 e pouquinho, né? 1984, né? Era só uma roupa tecnológica com funções extras, ok? Quando a gente viu aquilo pela primeira vez, né? Pra ele, pra gente leitor, pra nós leitores, e pra ele era uma roupa tecnológica, presta atenção. Depois os roteiristas inventaram que o traje, na verdade, era um organismo vivo, um simbionte. Aí foi plot twist, todo mundo tava lendo, caramba, na verdade era um ser que tava parasitando ele. Surgia ali o Venom. Daí pra frente os roteiristas não pararam mais de adicionar detalhes. A gente descobriu então que o Venom pertencia a uma raça inteira de criaturas, as Clinter. A maioria dos membros dessa raça seria pacífica, ok? Aí depois disso veio uma nova mudança, não era bem assim. Também existia uma grande quantidade de Clinter que não valia nada. Monstros assassinos, entende? E depois inventaram que os simbiontes são tipo a escuridão viva. O bagulho começou a ficar mais cósmico, percebe? Aumentando um retcon contra outro pra recontar a história do que a gente já conhecia. E aí depois, se não bastasse, inventou-se o Knu, o King in Black. Knu seria uma entidade de pura escuridão que existiria entre os universos. Quando o sexto cosmos acabou, e antes dos Celestiais criarem o sétimo cosmos, tudo era trevas, tudo era Knu. Os Celestiais foram lá mexer com o cara e o Knu pistolou. Ele criou uma raça inteira de seres formados por essa escuridão. Os seres que a gente chama de simbionte. Depois disso, o Knu foi aprisionado no coração do planeta Clinter e ficou lá adormecido. Até que o Carnificina mandou um sinal que despertou o Knu e a guerra recomeçou. Enfim, parece que não foi bem isso, ok? Pelo menos é o que está aparecendo agora. A Marvel está reformulando vários conceitos cósmicos do próprio universo. Quem acompanhou e conseguiu entender a minissérie Defenders Beyond tá por dentro dos lances. Porque assim, existem muitas forças envolvidas na criação e na manutenção do cosmos. É normal na Marvel, né? Tem muitas entidades envolvidas nesse tipo de função, na criação e na manutenção. Cada cosmo é tipo uma versão de tudo que existe. O universo Marvel atual tá no 8º cosmos. É uma história longa que fica para outro vídeo, inclusive. Mas o que o King in Black tem a ver com tudo isso, Peter? Aí que tá. King in Black é um título, é um cargo que é passado pra frente. A gente viu o Ed Brock destruir o Knu e se tornou um novo King in Black. Ele é um novo King in Black. Versões futuras do Ed Brock estão infernizando a vida dele agora. Mas o que a Marvel revelou de bombástico é o seguinte: Knu não foi o primeiro King in Black. Galera, isso é muito casca grossa. Os Celestiais são uma força de criação gerada pelo Criador Supremo de tudo, o Deus maior da Marvel. Só que existem outras forças que precisam, digamos assim, gerenciar a realidade, fazer a manutenção, dar uma equilibrada nas coisas, ok? Os Beyonders são uma força que gerencia o cosmos do lado de fora do cosmos. Eles estão além, por isso esse nome, ok? Beyonder, é além. Aqueles que estão além. Ok, mas aí você vai me perguntar de novo, quem que King in Black tem a ver com isso? Caramba, Pedro! Os Beyonders, eles são conhecidos também como Ivory Kings ou Kings in White. Exatamente. O King in Black é uma entidade criada
para equilibrar os Beyonders. Você tá entendendo isso? Eu até pauso, porque é surreal o que eu tô falando pra vocês. Olha o nível de poder agora do King in Black. King in Black é basicamente um Beyonder, né? É um contrapeso cósmico pro caso dos Beyonders saindo do controle. Então a gente teria os Kings in White, né? E teria o King in Black ao mesmo tempo. Luz e trevas. Só que tem uma pegadinha aí. Os Beyonders existem fora do cosmos. Eles não são afetados pelas forças ou pelas regras da realidade. O King in Black existe dentro do cosmos. Ele vive em tormento, sabe? Afetado pelas regras da realidade. Ele vive em simbiose. Sacou? Quando os Celestiais invadiram a escuridão primordial e encontraram Knu, não rolou uma treta automática. Os Celestiais chegaram junto e recrutaram Knu para ser o próximo King in Black do novo cosmos. Knu cagou pra eles. Knu tava sussa na dele lá, quietinho no escuro, ele gosta do escurinho, né? Ele não queria a responsabilidade de ser um King in Black. Ele não queria um sofrimento de ser um King in Black. King in Black, eu tá fora, eu não querer. Os Celestiais forçaram uma barra e aí sim o Knu partiu para ignorância. Knu, ele queria ser o deus do vazio, ou seja, o deus do nada. Só que os Celestiais não iriam permitir e deu ruim. Nesse momento, a Marvel está preparando uma mega saga envolvendo Venom, Vingadores, Beyonders e uma ameaça de um cosmo anterior. Bota barulho de vento, editor, vai. Porra, galera. Vai ser um bagulho muito louco e épico, absurdo. Esquece o CM, isso vai ser muito mais grandioso. Vai ser um bagulho absurdo, eu sinto o cheiro de retorno. Se a Marvel tá mudando a origem do Knu, é porque ele vai voltar. De certeza. Porra, ele foi desintegrado no Sol, né, no final da saga anterior. Mas tudo indica que o Knu é uma entidade muito mais poderosa do que se imaginava. Se um King in Black tem poder para deter a raça inteira dos Beyonders, você percebeu o que eu falei? Se um King in Black tem o poder de deter todos os Beyonders, então é um dos seres mais poderosos do multiverso. Possivelmente, atualiza a tua lista, ele possivelmente tá no top 3. Se não tiver no 2. Se não tiver no 1. Sinceramente. Eu vou continuar acompanhando aqui o desenrolar disso tudo e eu vou trazendo as novidades pra vocês. Olha, vai por mim, vem algo gigante pela frente agora na Marvel. É a grande saga de 2023, estou muito feliz com isso. Vocês ficam pensando assim, pô, acaba os filmes, o PT vai ter que vender pipoca, mas vem isso. Vem isso, e quem me acompanha aqui no canal, quem acompanha essa saga, sabe como é bom. Vocês sabem disso. Se prepara, porque eu não vou nem pedir, não vou nem perguntar pra vocês se vocês querem que eu traga. Vocês vão querer acompanhar semanas, mês a mês, cada novo episódio, todos os tie-ins. Então é o seguinte, agora responde pra mim, tu curtiu essa nova origem do Knu? Será que ele volta como anti-herói? Será que o Knu vai ser a única esperança do multiverso contra os Beyonders? Os Beyonders estão chegando, galera! Porra, bom demais! Comenta tudo aqui embaixo. E, pô, me dá um feedback, vai estar comigo agora, quando eu trouxer essa saga completa aqui no canal. Toda edição, cada edição eu vou trazer tudo pra vocês. Comenta aqui embaixo, bom demais, eu tô amadão. Toca aqui, se inscreve no canal. Tá vindo coisa boa. Bom demais, mas você tem que estar inscrito com o sininho. Senão você não vai acompanhar. Aí você fala, pô, peraí, você não fez essa edição aqui? Você não... Tô sempre trazendo tudo, sempre bota em playlist. Valeu, espero você no próximo vídeo. Fui!